Paz do Senhor para todos, amém? Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no Salmo de número 46, 46. Nós vamos ler todo o Salmo, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Vamos ler a partir do versículo 1, diz assim, o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, e destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Vamos orar. Pai celestial, Deus criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há, o nosso criador. Pai, em nome de Jesus, o nosso Redentor e Salvador, nós oramos agora, Senhor, pedindo a tua direção, Senhor, para a ministração da tua palavra. Que o teu Espírito venha falar através de nós, para que possamos cumprir o teu propósito nesta noite. Pai, em nome de Jesus, obrigado por nos ter reunido aqui hoje, Senhor. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado por estarmos aqui tendo o privilégio de sermos alimentados pela tua palavra, de estarmos reunidos, louvando o teu nome, adorando a ti, aprendendo mais acerca de ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Por isso estamos aqui. Pai, que saibamos te perceber, que saibamos perceber o teu Espírito, que saibamos entender o movimento no nosso coração, que possamos estar acostumados ao som da tua voz, porque as tuas ovelhas conhecem a tua voz. Pai, que saibamos quando é o Senhor que está falando conosco. Pai, em nome de Jesus, toma cada vida que está aqui, que o Senhor encontre em nossos corações lugar para agir, para trabalhar, para expor a tua vontade, ó Deus. Que não sejamos, Senhor, irredutíveis, que os nossos conceitos não impeçam a tua palavra de penetrar no nosso interior e nos transformar para sermos pessoas melhores, Senhor, homens e mulheres, de acordo com a tua vontade, ó Deus. Pai, abençoa a ministração da tua palavra, que seja o Senhor a falar conosco. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Esse salmo de número 46, nós vemos aqui, é um salmo muito interessante, inclusive ele foi considerado o salmo preferido de Martinho Lutero, né? O líder da reforma protestante. Para aqueles que não sabem, Martinho Lutero, ele era um frei ou um frade, se eu não me engano, e quando ele começou a ver que a igreja, que na época era uma igreja só, né?
a igreja começou a se afastar da palavra de Deus, ele começou a se sentir incomodado, né? Ele viu que estava ocorrendo a venda de indulgências, ou seja, você poderia comprar a tua salvação. Até que um dia ele viu um bêbado, um homem totalmente bêbado, carregando uma indulgência, dizendo que tinha sido salvo, que conseguiu comprar. E Deus falou no coração de Martinho Lutero, no versículo que diz: o meu justo viverá pela fé. E aí ele colocou vários temas e afixou na igreja lá na Alemanha, para que fossem debatidos aqueles temas. Ou seja, enfim, ele foi o que teve a iniciativa de instituir uma reforma na igreja, é o que nós chamamos da reforma protestante, né? E nós vemos que hoje a igreja precisa de uma nova reforma, né? Nós precisamos estar sempre nos avaliando, nos autoavaliando, sem nos afastarmos da palavra de Deus. Então, este salmo foi a inspiração de Martinho Lutero para compor o seu memorável hino Castelo Forte. Aqueles mais que vieram de igrejas mais tradicionais devem conhecer. Hoje eu entrei na internet, porque eu só lembro do Castelo Forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus. Esqueci. São palavras clássicas, né? Então, eu entrei na internet, hoje eu vi orquestrado com coral, e é chamado o Hino da Reforma. E Martinho Lutero, quando ele compôs esse hino, havia uma reunião lá na Alemanha, estava acontecendo uma reunião, e disse que todos os dias ele cantava esse hino, olhando pela janela, olhando os céus. Se vocês verem a letra desse hino, como é o que fala o salmo que nós acabamos de ler, exalta o poder de Deus, declara a vitória do Senhor. Aqui nesse salmo já está embutido até a vitória do Senhor sobre toda a terra, na sua luta contra as forças do mal. Então, nós vemos que esse salmo aqui, o tema do salmo é a segurança do povo de Deus, e ele é aplicado, né, a várias situações aonde o povo de Deus esteve grandemente ameaçado, né? Não se sabe a época, o que motivou, né, qual a ocasião que motivou o salmista a compor este salmo, mas estudando, né, os comentários, nós vemos que duas situações podem ter tido relação com a época da composição deste salmo. Uma é a que está em 2 Reis, no capítulo 18. Segunda não, que Reis não é carta. 2 Reis, né, que é livro. Né, nós vemos que... E a outra está no livro de 2 Crônicas. Nessas duas situações, houve vitória surpreendente, né? Uma é 2 Reis, deixa eu marcar aqui, capítulo 18, e o outro é 2 Crônicas, capítulo 20. Em 2 Reis, capítulo 18, fala do reinado de Ezequias. Ezequias diz que Ezequias era um rei que fazia tudo que agradava ao Senhor. E ele derrubou os postes ídolos, fez várias coisas. Inclusive, ele se rebelou contra o rei da Síria e deixou de se submeter ao rei, ou seja, deixou de pagar impostos. E o rei da Síria veio e cercou Jerusalém. Depois, né, passados cerca de 10 anos, eles tomaram a cidade. Senaqueribe, o rei da Síria, tomou a cidade. E nós vemos no capítulo 19, né, quase chegando no capítulo 19, que Ezequias, ele mandou vários dos sacerdotes, dos mensageiros, vão lá procurar o profeta Isaías, porque o profeta Isaías, ele atendia os reis. Ele profetizava para os reis. Vão lá procurar para ver que palavra ele nos dá. E Deus falou através do profeta Isaías, dentre outras coisas, o seguinte: ouçam, Senaqueribe não entrará na cidade.
Versículo 7 do capítulo 19. Eu o farei tomar uma decisão de retornar ao seu próprio país quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Foi essa palavra que Deus falou através do profeta Isaías, falou assim, olha, o Senaqueribe, o rei da Síria, quando ele estiver para invadir a cidade, eu farei, o Senhor disse, eu farei ele voltar quando ele ouvir uma certa notícia. E ele realmente ouviu uma notícia, quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido, né? Retirou-se, ou seja, ele teve uma notícia de que a cidade iria ser atacada. O que aconteceu? Ele voltou e foi para a cidade. E nós vemos aqui que o Senhor, o anjo do Senhor, né? Capítulo 35, do versículo 19, diz que o anjo do Senhor matou todos do acampamento assírio. Quando o povo de Deus chegou de manhã e foi ver, todos já estavam mortos. O povo não teve que lutar. E na outra situação, que em 2 Crônicas, também o povo não teve que lutar. Deus, Josafá, né? Nessa época era Josafá, ele recebeu uma notícia, um enorme exército vem contra você, já está em tal lugar. Então, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor, proclamou um jejum, orou a Deus, e no final da oração ele disse, Senhor, nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar, não sabemos o que fazer. Não que muitos de nós estamos numa situação que não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Aí o que aconteceu? O Espírito de Deus veio sobre um profeta chamado Jaziel e disse o seguinte, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse enorme exército, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amanhã desçam contra eles, mas vocês não precisarão lutar. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento do Senhor. Então, Josafá instituiu os cantores que foram à frente, cantando, louvando ao Senhor. E quando eles começaram a louvar ao Senhor, sabe o que aconteceu? Os 3 povos que iam atacar o povo de Deus, Amon, Moabe e os outros do Monte Seir, os amonitas e os moabitas se atacaram os do Monte Seir. Aí aniquilaram. E depois eles se mataram uns aos outros. Entenderam? Os inimigos do povo de Deus se destruíram mutuamente. O povo de Deus não teve que levantar uma arma. Quando eu estava entrando aqui, estava tocando aquele louvor, abaixar as armas, levantar o som de um alto louvor. Existem situações de que o Senhor diz para nós, tomem posição, confiem, mas nessa batalha vocês não vão ter que guerrear, porque essa batalha é minha, diz o Senhor. Então nós vemos que este salmo, ele se aplica a situações ameaçadoras, a crise que podem se transformar numa grande calamidade nacional. Era o que poderia ter acontecido aqui. Então esse salmo diz, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro sempre presente na adversidade. Por isso, não temerei. Já começa aí. Por que eu não vou temer a Deus? Porque Ele é o meu socorro sempre presente, é o meu socorro suficiente. Quando diz Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, as 2 palavras sempre presente, a tradução é abundante e acessível, e é capaz de satisfazer a necessidade. O socorro que Deus te envia é de acordo com a luta que você está passando. Ele é suficiente para vencer a luta que você está passando, né? E nós vemos aqui que Ele é a nossa fortaleza, né? O castelo, ele tem a fortaleza, o refúgio. Há um lugar chamado também baluarte, que é um lugar onde a pessoa pode ficar, obter um campo, uma visão assim de todo o campo, ver quando os inimigos estão vindo, mas os inimigos não conseguem ver. Por isso que diz o Senhor é o nosso baluarte. Nós, escondidos no Senhor,
Deus nos torna invisíveis aos olhos dos nossos adversários em determinadas situações. Amém? Então diz que por isso não temeremos, ainda que o mundo vire de cabeça para baixo. É o que diz aqui. Ainda que a terra trema e os montes se afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Ainda que tudo isso aconteça, não temeremos, porque Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa fortaleza. E o texto prossegue dizendo: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Na época, havia grandes cidades como Nínive, Damasco, a própria Babilônia, Tebas, uma outra cidade. Todas essas grandes cidades possuíam rios, menos Jerusalém. Jerusalém não possuía rio. Mas aqui diz que há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus. E diz que o santo lugar onde habita o Altíssimo, Deus nela está. Ou seja, tudo que um rio podia fazer para uma cidade, irrigar, trazer subsistência, né, a fonte de renda, refrigério, tudo que um rio pode fazer por um lugar, Deus iria fazer e faz pelo seu povo. É o que ele diz aqui. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. E aí nós percebemos aqui que Deus, Ele quer nos dar recursos internos. Fala de alegria. Há um rio que alegra. Por exemplo, não temos aquilo que todos os outros têm. Todas as outras cidades têm aquele rio. Jerusalém não possuía o rio, mas Deus dava um rio que era Ele mesmo. Na realidade, o rio é o Senhor, né? E Ele nos dá essa segurança, Ele irriga a nossa alma, refrigera. Ele faz com que no meio do deserto a gente encontre água. Por quê? Porque o Senhor é a fonte. No Senhor estão todas as nossas fontes. Aqui no Salmo 36, nos versículos 8 e 9, diz assim: tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Aqui nesse Salmo 36, esse rio serve de metáfora para o derramamento contínuo das bênçãos de Deus, que sustentam e refrigeram. Porque um rio, ele faz isso. Ele sustenta a população local, ele irriga a terra e ele refrigera, né, no tempo de calor, no tempo de sequidão. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. Quem sabe o nome dos 4? Um é Pison, né? O outro é Eufrades. 2 nomes. É só uma curiosidade. Está lá em... Também não falei o texto, né? Gênesis, capítulo 2, versículo 10. Quem quiser pode ver. Que lá no Éden nascia um rio que depois se dividia em 4. Em Isaías 51, fala assim: tornará seus desertos como o Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Ou seja, a presença de Deus na nossa vida, nos dando condições interiores, fortalecimento interior, né? Nos faz como um jardim regado, nos faz, mesmo no tempo de sequidão, nós seremos irrigados pelo Senhor. É o que diz a palavra. O rio, ele nutre as árvores que fazem crescer, brotar muitos ramos, aí seus galhos crescem, ou seja, há uma continuidade de bênção. E o Senhor faz isso. E algo também que nós podemos perceber é que todas as grandes cidades tinham rios, Jerusalém não, mas o Senhor seria o rio para elas. Nós vemos que aquilo que falta em nós é uma oportunidade para Deus suprir. É uma oportunidade para todo o poder de Deus agir nas nossas vidas. Ou seja, Deus nos completa. Nós, sem Deus, não somos completos. Jesus falou
Eu sou o ramo, eu sou a videira e vocês os ramos. Sem mim, vocês nada podem fazer. Então não tem problema, se você tem falta de algo, peça a Deus, mas peça, né, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense que a pessoa que uma hora acredita, outra hora não, será que ele vai me dar? Será que é isso? Será que... Essa pessoa não conseguirá do Senhor coisa alguma, é o que diz o texto. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos, mas peça com fé, não duvidando. Deus vem em nosso auxílio, é o que diz o versículo 5. Ainda que tudo vire de cabeça para baixo, Deus vem em nosso auxílio desde o romper da manhã. O romper da manhã era o momento onde havia mais risco de ataque, onde havia mais probabilidade de ataque do inimigo. Então, o socorro de Deus se intensifica. Ele vem junto com o romper da manhã e ele transforma aquela noite de luta, ele transforma numa manhã de livramento, porque o socorro de Deus vem desde o romper da manhã. E a vitória de Deus, ela traz agitação. Nós vemos que quando Jesus estava para vir à Terra, né, vamos lá para o Antigo Testamento, né, vamos dar um salto para o Antigo Testamento. Quando Deus estava para enviar o libertador, inocentes foram mortos, né? O rei mandou matar todos os primogênitos. Por quê? Porque o libertador já havia nascido. Ele nasceu depois do decreto, né? Mas houve agitação, houve guerra, houve perseguição. Jesus também, quando Jesus veio ao mundo, inocentes foram mortos, a terra se agitou. Ou seja, a vitória de Deus, ela traz agitação, ela traz movimento. Olha, versículo 6, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. Tudo parece que fica mais agitado, é porque Deus está a caminho trazendo a vitória. Tem um salmo, se eu não me engano, é o Salmo 18. Eu já até trouxe uma palavra sobre esse hino, e Deus já me deu um hino sobre esse louvor, que fala que quando nós clamamos a Deus, e o nosso clamor chega até os ouvidos de Deus, das narinas de Deus sai fumaça, porque ele fica indignado quando nós sofremos injustiça. Diz assim, das suas narinas saiu fumaça, porque ele se indignou, a terra se abalou e tremeu. Aí ele desceu, ele entrou nas densas nuvens escuras, porque primeiro ele entra na situação. Você ainda não vê, mas ele está agindo. Ele entra na situação. Quando ele entrou nas nuvens escuras, as nuvens não aguentaram e se desfizeram em águas. Aí depois diz, aí ele estendeu e me pegou pela mão e tirou-me das muitas águas. É um livramento tremendo, porque Deus, quando ele está agindo para trazer vitória, as coisas se agitam. Imagina Deus indignado no céu, a terra vai tremer, a terra vai se abalar e tremer, mas traz inquietação para uns, mas traz quietude para outros. Abra lá, eu vou pedir para você abrir em Jeremias, no capítulo 50. Jeremias. Jeremias, capítulo 50. Versículo... A partir do versículo 33, diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos. Essa é uma profecia, uma mensagem acerca da Babilônia. É um capítulo grande. A partir do versículo 33, assim diz o Senhor dos Exércitos, o povo de Israel está sendo oprimido e também o povo de Judá. Todos os seus captores os prendem à força, recusando deixá-los ir. Contudo, o Redentor deles é forte.
Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará descanso à terra, mas inquietação aos que vivem na Babilônia. Ou seja, Deus traz quietude para os oprimidos, mas traz inquietação para os opressores. É assim que Deus age, né? Ele vai trazer descanso para o povo de Judá e de Jerusalém, que estava sendo oprimido, mas iria trazer inquietação para os opressores, para aqueles que estavam oprimindo o povo, né? Aqueles que vivem na Babilônia. Ou seja, né, na quarta-feira nós estávamos falando aqui e eu fiquei meditando em casa, pensando, né, em assim, experiências que nós tivemos com o Senhor, que é sempre bom nós observarmos, né, Deus agindo nas nossas vidas. Né? Eu até fiz uma colocação aqui e Deus me fez lembrar algo, e eu vou colocar para vocês, se porventura acontecer, né, que vocês saibam avaliar também. Por exemplo, às vezes você está passando por uma luta difícil, alguém se levantou contra você, uma nação se levantou contra Jerusalém. Ou seja, alguém se levantou contra você. A primeira ideia que a gente tem é que nós precisamos ser trabalhados pelo Senhor. Ou a gente fez, primeiro, se a gente fez algo de errado, a gente pensa logo, estou passando por isso, será que eu fiz algo de errado? Né? Por que eu estou passando por essa situação, por essa perseguição? Deus levantou alguém para perseguir você, ou perturbar a tua vida. Aí nós podemos ver mais adiante que Deus quer entrar em juízo contra o teu perseguidor. Então é preciso que você aguente um pouco para que Deus tenha motivos para atacar o perseguidor. É isso que ele fazia muitas vezes com a cidade. Vendo aqui Israel se afastou do Senhor, nós vemos Israel começou a cultuar outros deuses. Deus falou, vocês serão dispersos por causa disso, porque vocês me abandonaram. Mas será que Deus também não tinha que ajustar contas contra a Babilônia, a Síria? Então ele permite que eles ataquem o povo de Deus, para que depois eles sejam atacados. Porque Deus tem um limite. Ele fala, tem um texto, não sei se foi Babilônia ou Assíria, né? Porque houve 2 cativeiros, o cativeiro babilônico e o cativeiro assírio. E teve um deles que o Senhor diz assim, que eles perseguiram, vocês perseguiram o meu povo além da conta. Deus não permite isso. Nós estamos nas mãos do Senhor. Ninguém tem o poder de sobrepujar o poder de Deus para agir assim ou assado. Né? O Senhor, se tem algo de errado na nossa vida, é o Senhor que vai tratar. Ele não admite que nada vá além daquilo que foi determinado por Ele. Estou sendo clara ou estou sendo muito prolixa? Assim, muito subjetiva, pelo silêncio? Eu achei que sim. Jeremias 50, versículos 33 e 34. Por exemplo, eu vou dar uma situação que aconteceu na minha vida. Amém? Envolvendo a minha vida e um colega de trabalho, que estava, na época, na mesma posição que eu. Só que eu estava em um cartório e ele estava em outro. Eu chefiava um cartório, ele chefiava outro. E havia, no lugar onde ele estava, ele passou por uma situação difícil. Uma pessoa naquele lugar se levantou contra ele, armou uma situação e ele foi tirado dali. Ele ia ter que procurar um outro lugar para ir. Quando eu soube, eu queria um cartório mais novo, né, com menos processos. Eu falei, você não quer vir para onde eu estou e eu vou para onde você está? Que aí você continua aqui em Jacarepaguá, nós fazemos permuta. Aí fui falar com a juíza dele, ela gostou de mim e tudo, e eu fui para onde ele estava e ele foi para onde eu estava. Ele era meio terrível, tudo bem. Mas o que ela armou
ele saiu de lá por conta também da armação. Passaram-se alguns anos e uma situação parecida aconteceu comigo. A mesma pessoa. Aconteceu comigo. Foi uma situação difícil mesmo. Eu cheguei, foi nesse dia que eu entrei, eu falei diante da juíza, assim, da juíza. Eu cheguei e falei assim, doutora, Deus fala comigo e eu falo com Deus. E Deus me falou isso. Ela ficou assim parada. Deus tinha me dado uma palavra daquele do cego que sai de Jericó. Todo mundo, não perturbe o mestre, ele tem misericórdia de mim. Quando Jesus já estava saindo, ele veio e curou. Deus me deu a palavra seguinte, no final você vai virar esse jogo. A palavra que Deus falou para mim foi essa. E aconteceu. Aí eu falei com a juíza, falei assim, doutora, eu gostaria de ter um particular com a senhora, porque essa pessoa já falou com a senhora por telefone e eu não. E ali o Senhor me deu, eu fui falando. Ou seja, a situação foi revertida, eu permaneci e ela teve que sair, porque eu falei para a juíza, eu falei assim, as duas não dá para ficar no mesmo lugar. Se ela não sair, eu saio. Aí eu fui para casa. Cheguei em casa, 6 horas da tarde, a juíza me ligou. Falou assim, eu quero te pedir para você não representar contra ela, eu já falei com ela vai procurar outro cartório e você fica. Porque eu falei para a juíza, eu já estou com a representação pronta, escrita, e eu vou apresentar na corregedoria contra ela. Aí a juíza me ligou para minha casa, ou seja, eu tive que passar por aquilo tudo, sabe por quê? Porque aquilo que ela fez com a outra pessoa, ela teria que ajustar contas diante de Deus, entende? Então por que eu? Por quê? Por que eu tive que passar por isso? Porque Deus, às vezes, está querendo trazer juízo para quem oprimiu. Às vezes não é nada com a tua vida. Às vezes o que você tem que fazer é aguentar, suportar, como Jó. O problema não era Jó, o problema era o diabo que estava tentando desmoralizar Deus e usou Jó. Aí Deus confiou que Jó ia ser fiel até o fim. Então, muitas vezes o problema não é você, o problema é o agir de Deus. Deus tem a sua maneira sábia de agir. Né? A tendência, a gente acha que sempre está acontecendo algo errado, algo que eu fiz de errado. Então, a vitória de Deus traz agitação, né? Traz quietude para os oprimidos, mas traz inquietação para os opressores. E o texto prossegue, no Salmo 46, o texto prossegue dizendo assim, no versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até aos confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Aqui é um prenúncio da vitória de Deus sobre as forças do mal, da vitória de Jesus contra o anticristo, lá no Vale do Armagedon, no final, né, que haverá uma luta, né, e a vitória do Senhor já está decretada. Então, nós vemos aqui que no versículo 10, ele prossegue dizendo assim, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Depois de tudo isso, né, o Senhor fala, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Em outra versão diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não sei se é hebraico ou aramaico, às vezes eu confundo os dois, mas digamos, no original, diz assim, parem de lutar, reconheçam que eu sou Deus. Quando você reconhece que Deus é o Senhor dos exércitos, que Ele é o teu auxílio, que Ele é a tua fortaleza, que Ele é a tua torre segura, você para de lutar e descansa. Quando Deus ordenou, nesses 2 textos que nós lemos, nos 2 Ele falou, vocês não terão que lutar. E às vezes aí é que está o desafio. O desafio está em você não agir. É muito mais difícil, às vezes, você não agir do que você fazer alguma coisa. Nisso consiste a vitória da fé.
né, o triunfo da fé, se aquietar e reconhecer que Ele é Deus. A força não está no tumulto, não está no espetacular. Às vezes nós queremos ver milagres, né? Ver os trovões, os relâmpagos de Deus. A força não está no barulho. A força está na quietude. Tem um texto que é muito conhecido, que o profeta Elias, depois de ter derrotado os profetas de Baal, ele foi ameaçado por Jezabel, a mulher do rei. E aquela ameaça fez ele entrar quase que num estado depressivo, entrou numa caverna e pediu a morte para si. E ele entrou naquela caverna, e o texto lá em 1 Reis, no capítulo 19, diz que houve um vento fortíssimo, houve um terremoto, houve um fogo, mas só quando soprou a brisa suave, que diz que Deus estava na brisa. Ali Elias foi alimentado, ele foi fortalecido. E Deus ministrou no meu coração que muitas vezes no nosso interior, dependendo da situação que a gente esteja vivendo, esses fenômenos todos ocorrem no nosso coração. É terremoto, é vento fortíssimo. A gente diz, não, agora o Senhor vai agir, agora o Senhor vai me dar uma palavra, Ele vai agir. A gente está agitado como o vento, como o terremoto, e nada. Aí depois vem aquele fogo, e nada, o Senhor não age. Quando a gente aquieta o nosso coração, nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Essa é uma tarefa difícil, buscar quietude. Eu fiz isso essa semana. Assim, procurei exercitar, não um exercício mental, porque nós vemos que a verdadeira quietude, a quietude que o Senhor nos incentiva a buscar, não é uma tensão quieta, aquelas pessoas controladas. Ninguém sabe que eu estou por dentro, só falta infartar. Mas pelo lado de fora, eu pareço ser uma pessoa super controlada. Mas por dentro, eu captei essa tensão, sabe em quem? Outro dia na televisão, que eu achei que essa pessoa era... Eu falei, nossa, essa pessoa é tão calma diante de tudo que está acontecendo. Parece que ele não fica nervoso, o Eduardo Cunha. Eu olhei, parece que ele está sempre debochando, altivo. Mas teve uma vez, numa entrevista, que eu senti que ele tremia isso aqui. Ou seja, é uma tensão controlada, é uma tensão reprimida, uma ansiedade reprimida. Essa não é a quietude que traz força, a quietude que traz força, vigor, que faz a gente ouvir a voz do Senhor, que faz a gente captar o que Ele está fazendo, é a quietude que é consequência da confiança em Deus. É como se a gente trocasse. Se vocês reconhecerem que eu sou Deus, vocês vão se aquietar. Reconheçam que eu estou agindo em todas as coisas. Confiem em mim, no meu amor por vocês, diz o Senhor. Esquece um pouco a situação e confia no meu amor por você. Você acha que eu vou deixar o pior te acontecer nessa situação? Aí você se apega no amor do Senhor, na fidelidade dEle, e você vai saindo desse superficial, porque a quietude tem a ver muito também com a profundidade. Com a profundidade, né? A profundidade no sentido figurado. É você mergulhar na intimidade com o Senhor. Quando nós saímos da superfície, né? Nós ficamos longe do barulho do que é terreno, do tumulto, da agitação. E agora, o que eu vou fazer? Eu experimentei essa semana, eu estava numa situação meio difícil, que começou a me agitar assim por dentro. A minha oração foi curta, rápida, e eu falei, Senhor, eu vou falar contigo, eu vou orar, porque eu confio no teu agir, e não vou orar mais. Eu estou treinando isso, porque antes assim, eu oro, aí não aconteceu, eu corro de novo para orar. Ai, será que ele esqueceu, né? Será que Deus cochilou? Que às vezes a gente faz isso. Experimente fazer uma oração apresentando aquilo que você quer que aconteça a Deus, ou apresentando a situação.
em si. Eu estava com um problema essa semana eu estava com um problema do meu Wi-Fi. Isso é um problema sério hoje em dia, né? Não vamos dizer que não, né? E às vezes eu estava olhando assim meu celular, nada. Aí eu olhei, o Wi-Fi não está funcionando. Falei, isso nunca aconteceu. Depois que eu mudei, fiz lá um plano lá com a operadora, nunca tive esse problema. E eu tenho mania de anotar na minha agenda o dia, liguei para tal, anotei o número do protocolo. Eu tenho mania de anotar na minha agenda as coisas. Aí, mas estava muito, até falei com o pessoal do Louvor, que às vezes mandam mensagem, eu falei, estou sem internet, se eu não responder, pode me ligar. Mas estava me incomodando, eu tive que usar a internet móvel, e a conta aumentou, e eu ligava para o operador, tire o negócio por 10 segundos. Aí tirei. Eu falei, eu já fiz isso, já tem mais de 10 segundos, tem vários segundos. Eu falei, não é isso. Aí eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Aí marquei a visita do técnico, o técnico ligou, olha, já consertamos, voltou? Eu falei, voltou. Então tá, qualquer coisa liga. 1 hora depois, caiu de novo. Aí na madrugada voltou. De manhã caiu de novo. Aí a moça, a senhora não falou que voltou de madrugada? Eu falei, mas de madrugada eu durmo. Eu preciso da internet durante o dia. Enfim, aí aquilo estava me incomodando. Aí eu olhei lá na agenda, o dia que começou a dar problema. Foi no dia que eu comecei com os meus vídeos. Que eu estou fazendo uns vídeos. Até se vocês quiserem entrar no YouTube, por favor, entrem, porque eu preciso ter muitas visualizações também, né? E eu comecei, tem um amigo meu que está fazendo uns vídeos para divulgar. Foi naquele dia, para perturbar, uma coisa assim para incomodar. Eu não conseguia acessar para eu ver, para eu avisar as pessoas. É uma coisa que estava, não era um bicho de 7 cabeças, mas estava me incomodando. Sabe aquela pedrinha no sapato? Aí eu percebi, eu falei, percebi. Quando os nossos inimigos percebem que eles estão agindo, os nossos inimigos espirituais, o que acontece, diz lá em Neemias ou Esdras, eles caem no seu próprio conceito, a máscara deles cai. Eu falei, Senhor, eu entendi o porquê, é para atrapalhar a divulgação do meu vídeo. Aí eu orei, eu falei, eu coloco em tuas mãos essa situação e eu te peço que a minha internet seja restabelecida hoje. Aí eu fui para a aula de inglês, saí, meu irmão estava em casa, o técnico chegou lá e viu que era uma coisa externa. Ele falou, isso aqui não está ruim, não, isso aqui está péssimo. Aí trocou uns negocinhos. Quando eu cheguei à internet ali, e eu fiquei mais feliz pela oração, pelo diálogo que eu tive com o Senhor, por Deus ter me dado discernimento de perceber a situação, e aquilo me indignou, e eu falei, não, se isso é para atrapalhar a divulgação do meu trabalho, que eu tanto quero, está repreendido em nome de Jesus. Ou seja, Deus estava agindo. Então, essas experiências nós devemos guardar conosco. Não se aflija diante de uma situação que se levante contra você. Na hora você pensa, o Senhor me ama, Ele quer o melhor para mim. O Senhor sabe de todas as coisas. Isso você vai se fortalecendo. Aí você ora a Deus e apresenta a situação. Senhor, eu confio. E as coisas acontecem. Sabe por quê? Porque só aqui na Terra que existe possível e impossível. E ainda existe mais. Para aquele que crê, tudo que é impossível se torna possível. Mas é aqui na Terra. No céu não tem nada que é impossível. Para Deus não existe aquilo que a gente olha e considera impossível para nós. Para Deus é a mesma coisa. Ele pode agir da mesma maneira que Ele age numa coisa que para nós é possível. O que a gente faz? Quando é algo que é possível, a gente toma a frente. E quando é impossível, a gente se desespera. Nós temos que reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e Ele endireitará as nossas veredas. Nós temos que reconhecer que até numa situação fácil, foi o Senhor que nos deu condições de vencer, foi o Senhor que nos ajudou. Então, parem de lutar, fiquem quietos e reconheçam que eu sou Deus, né? Deus está na quietude, na brisa suave,
né? O vigor e a força estão na quietude. Em Isaías, no capítulo 30, versículo 15, diz assim: diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. O nosso vigor e a nossa força estão na quietude e na confiança. Lembre disso, quando as águas se agitarem diante de você. Voltando para o Salmo 46. Eu confio que Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu confio que Deus é o meu auxílio sempre presente. E por isso não temerei. E essa confiança faz o meu coração se aquietar. É isso que diz o Salmo. Muitas vezes, né, por que nós não obtemos resposta logo que nós clamamos? Porque já reparou que quando nós estamos numa situação difícil, a gente nem sabe orar direito, ou às vezes a gente nem lembra do que a gente orou. Quando nós oramos, nós estamos na agitação. Nós estamos, Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós vamos ali atropelando as palavras e Deus, às vezes, demora para responder. Porque depois que toda a agitação passa, depois que nós nos sentamos interiormente, imagine um quadro dentro do teu coração agora, você no meio de uma situação difícil, imagine você largando tudo e sentando aos pés do Senhor. Senhor, Marta, fala para ela me ajudar aqui no serviço. Fala para Maria me ajudar no serviço. E ele fala: Marta, Marta, você anda agitada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Nós temos que fazer isso interiormente, devemos nos sentar interiormente diante do Senhor e deixar o poder de Deus, o poder divino agir em nosso favor. Mesmo no silêncio, ainda que nós não vejamos, ele está agindo. E o que é melhor, às vezes ele age mais no silêncio. Quando nós nos aquietamos. Teve um tempo atrás que eu estava passando por uma situação difícil, uma situação assim a longo prazo, que requeria de mim que eu tinha que buscar calma, eu tinha que buscar tranquilidade. Eu acordava, aquela situação vinha, eu tinha que resolver, eu coloquei diante do Senhor e as coisas começaram a acontecer depois que eu orei. Aí, às vezes, eu ia dormir, na hora que vai dormir, que vem todos aqueles pensamentos. Aí o que eu fazia? Eu cantava, porque até hoje eu percebo que quando eu estou assim, agitada, chateada, às vezes não dá nem para ler Bíblia, nem para orar, mas dá para cantar. Cantar, você canta, a tua mente está ocupada. E quando você canta, louvando ao Senhor, experimente cantar as coisas que Deus fez na tua vida. Ainda que você não tenha uma habilidade, digamos assim, para compor um hino, comece a cantar, comece a falar as coisas que Deus fez na tua vida em forma de música. Por exemplo, Deus te livrou de uma situação difícil, te livrou de um acidente, ou te livrou de ser desempregado. Comece a cantar isso, cantar. Deus me livrou de ficar desempregado, Deus me livrou desse acidente. Comece a cantar e tua mente vai sendo ocupada. Você fala: louvado seja o nome do Senhor, bendito é o nome do nosso Deus. Aí você já vai acalmando o teu coração. E uma vez a pastora pregou aqui, eu queria até sugerir que um dia ela trouxesse essa palavra num domingo, porque foi uma das melhores palavras que eu já ouvi acerca do louvor. Eu aprendi muito de não vou falar o que é, porque senão perde a graça, né? Como que o povo de Deus no Antigo Testamento agradecia a Deus e como que a gente agradece. Foi uma das revelações assim, que chegaram, uma das melhores que chegaram à minha vida acerca do louvor. E eu percebi que muitas vezes eu fazia isso sem saber. Porque o bom não é você adorar a Deus só, está dizendo que quem adora faz isso, então eu vou fazer. Não, comece a adorar a Deus. Comece a cantar o que Ele fez por você. Comece a cantar para você.
e para Ele, né? Comece a declarar em forma de música, porque a música ajuda a acalmar a alma, ajuda a acalmar o coração. Uma vez eu ouvi de um médico dizer que a música é a medicina da alma, né? A música, ela acalma o coração, e a música, ela te obriga a fazer as pausas. Se você pegar um hino e cantar, a gente não sente a pausa porque a gente canta naturalmente, né? Nasce um novo... Olha só, o primeiro hino, se a gente for cantar sem pausa. Nasce um novo dia, o som de melodia, troca aí meu coração para teu louvor, tua presença... Assim que é a nossa oração, o nosso clamor. Mas se você cantar, você vai falar, nasce um novo dia, silêncio, o som de melodia. E aqui o Salmo, depois do versículo 3, tem uma pausa, que alguns chama de selar. O Elias gosta muito de fazer selar, né? Muitas pausas. Fala, aí faz aquele silêncio. É bom para a gente refletir. A música deixa você fazer as pausas na tua vida, né? E você levar a tua vida numa cadência correta, sem sair atropelando os problemas. Aonde está a calmaria? Né? Eu li num livro, é redundante, mas eu li num texto, fica melhor assim. Eu não me lembrei aonde estava para eu trazer aqui para vocês o texto ipsi literis, como diz, né? Como está escrito. Mas eu lembro da mensagem, que o autor dizia o seguinte, que no fundo do mar, lá no fundo mesmo, na profundidade, as tempestades não chegam, não alcançam. Lá no fundo mesmo do mar, às vezes está uma maior tempestade aqui, mas lá no fundo mesmo a tempestade não alcança. E quanto ao fogo, tem um fogaréu assim, se você enfiar sua mão no meio da chama, com cuidado, tem um lugarzinho que o fogo não consegue queimar, diz esse livro. Depois, quando eu tiver oportunidade, eu trago para vocês. Mas, ou seja, existe um lugar de refúgio na profundidade e existe também um lugar de refúgio no meio da situação, quando está um fogaréu. E é um texto, me lembrou o texto de Isaías, que diz que as muitas águas não te afogarão, quando passares pelo fogo, você não se queimará. Quando você se coloca na presença de Deus em quietude e confiança, ainda que você passe pelo fogo, ele não te queimará. E ainda que muitas águas se levantem contra a tua vida, elas não vão te afogar, né? E o mais difícil, né? Como sair desse tumulto, da agitação, de uma situação, de uma vida assim, cheia de informação, cheia de informações que nós estamos vivendo. Você vê, já chegamos no Natal, né? Daqui a pouco nós vivemos, parece que de eventos. Aí acaba o Natal, é Ano Novo, acaba o Ano Novo, já começa a ver o som de escola de samba, aí acaba o Carnaval, já vê os coelhinhos da Páscoa com chocolate, aí depois já é propaganda para o Dia das Mães, sai o Dia das Mães, Dia dos Namorados, chega em junho, ali, quando chega em agosto, setembro, você já começa a sentir cheiro de rabanada de novo. A vida está rápido, está agitada. Né? E se a gente não perceber, não seguir o conselho do Senhor, a gente se deixa levar nessa agitação e às vezes não consegue ouvir a voz de Deus. E o Senhor diz para nós que nós devemos buscar, né? Deus me deu isso aqui numa linguagem figurada, como sair do meio da agitação e chegar no lugar da quietude. Pega a estrada da confiança, né? Pega o teu carro, pega a estrada da confiança e vai direto. Aí você começa a ficar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí vai subindo o Vale da Altivez. Aí você está lá em cima no Vale da Altivez. Aí você desce o Vale da Altivez, que a tua confiança não é na tua força, é no Senhor. Aí você desce o Vale da Altivez,
dobra os joelhos da alma. Depois que você desce o vale da altivez, você dobra os joelhos da tua alma. Aí você vai conseguir avistar uma cruz. Quando você conseguir avistar a cruz no meio do teu problema, você vai se aquietar. Porque todas as nossas respostas estão ali. Você está passando por uma situação difícil, olha para a cruz e o que Jesus fez por você. Jesus, ele não foi apenas, como se isso fosse pouca coisa, crucificado, porque a Bíblia não nos dá uma visão profunda de todo o flagelo vivido por Jesus, todo o sofrimento antes dele ir para o Calvário, toda a humilhação que ele passou. Ele foi humilhado pelos sumos sacerdotes do templo, ele foi cuspido no rosto pelos sumos sacerdotes, ele foi debochado. Textos que não estão na Bíblia, porque a Bíblia contém tudo que a gente precisa para crer que Jesus é o Filho de Deus e ter a nossa salvação. Mas se na Bíblia tivesse tudo que aconteceu mesmo, todos os feitos, não haveria espaço para tantos livros. E há livros de estudos, né? Inclusive os livros apócrifos, que são baseados em relatos populares. O que ele sofreu, ninguém iria aguentar. O que Jesus passou, ninguém iria aguentar. Quando ele foi para a cruz, ele estava desfigurado. Isaías diz, olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos. Mas ele estava ali, não por causa de algo que ele tenha feito errado. Porque a palavra diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição por nós. Ele estava ali por causa das nossas dores, dos nossos pecados. Se não houvesse o sacrifício de Jesus, nós estávamos perdidos. E Jesus, lá no Getsêmani, ele falou para Deus, ele falou, a minha vontade é que o Senhor afaste de mim esse cálice. Jesus falou, a minha vontade é não ir para a cruz. Ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba. E ele ali estava suando sangue. Pelos poros dele saía sangue. Mas depois ele se rende à vontade de Deus e fala, contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Eu vou para a cruz. Foi o que ele falou. Então, quando você estiver passando por qualquer problema, qualquer situação, pensa no sacrifício de Jesus e acalma o teu coração. Porque ele morreu por causa dos teus pecados, dos meus pecados. Mas ele não está mais lá, ele ressuscitou. E diz o texto, se eu não me engano, não sei se é Efésios, já para terminar, diz que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que opera a nosso favor.